Sejam todos bem-vindos à primeira videoaula dos estúdios BY. Atenção! Este conteúdo é destinado ao sexto ano do ensino fundamental. Toda a sequência de slides aqui apresentados são baseados em livros de sextos anos. Por isso, se você não é um estudante do sexto ano, continue vendo, porque conhecimento nunca é demais. Nossos recursos naturais e tecnológicos. Esse é um tema discutido no capítulo 8 do livro Ciências, Planeta na Terra. Então, para começar a discutir os nossos recursos naturais e tecnológicos, nós primeiro precisamos saber a diferença entre fontes não renováveis e fontes renováveis. Fontes não renováveis são aquelas que levam milhões de anos para se formar, como os minérios, que eles se depositam nas camadas da Terra e, uma vez extraídos, eles acabam e levam milhões de anos para se formar novos minérios. E os recursos renováveis são fontes que podem ser repostas pelo próprio ser humano ou pelos ciclos naturais à medida que são consumidos, possibilitando o seu permanente uso. Como, por exemplo, as plantações. Nós mesmos, seres humanos, podemos plantar, adubar e colher. Nós podemos fazer isso todos os anos. Também são os rios, e o vento. São recursos naturais, que os rios e os ventos eles voltam a ser repostos pela própria natureza. Neste vídeo, nós vamos trabalhar os nossos recursos não renováveis, que são os minerais, os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral ou o gás natural, que são extraídos das jazidas. E a questão é, de onde os metais são extraídos? Das jazidas, essas lindas áreas verdes, que por baixo de toda essa vegetação se encontram metais. Então, essas regiões que têm metais, nós chamamos de jazidas, que nós, seres humanos, vamos usar com toda a nossa tecnologia para fazer a extração e deixamos o ambiente bastante destruído. E para que eles são utilizados? Eles são utilizados para fazer várias coisas do nosso dia a dia, como carros, máquinas, aparelhos, celular, televisão, panelas, fogões, geladeira, aviões e várias outras coisas. Mas para poder fabricar essas coisas, primeiro é necessário fazer o beneficiamento, que é o processo de purificação do metal, que ele é separado, lavado e moldado, para chegar na pureza do metal. Porque o metal, quando a gente retira ele da terra, a gente extrai ele das jazidas, das minas de mineração, ele vem com várias impurezas. Então é necessário passar por esse processo de limpeza e separação dos metais, que nós chamamos de beneficiamento. Essa sujeira, esses restos que são tirados, que não são metal, são jogados em represas, que são barragens de rejeitos, onde tudo que não é utilizado é deixado lá. Por quê? Se isso for deixado nos rios, vai ser um problema de poluição ainda maior. Então elas ficam nessas regiões acumuladas, para não contaminar o meio ambiente. Mas, volta e meia, essas barragens podem romper, assim como aconteceu no início deste ano de 2019 em Minas Gerais, causando uma grande destruição da região local, do ecossistema, no caso, quando essas barragens atingem rios, matando todo o ecossistema, toda a biodiversidade dos rios. E quais são os metais mais comuns que nós utilizamos hoje? Um deles é o ferro. Ele é extraído da hematita. Essa aqui, essa rocha aqui do canto superior é a hematita. Vocês podem observar que ela tem vários pontos de
que são outras substâncias, junto com a hematita. Essas outras substâncias vão ser separadas nas indústrias que vão fazer o beneficiamento. Então, são separados os rejeitos. O metal depois é aquecido a 1500 graus e são moldados nas indústrias metalúrgicas. É onde tudo isso acontece. É onde se faz o beneficiamento do ferro. Porque depois esses moldes podem ser utilizados para fazer outras coisas, como as ligas, que são as misturas de metais com outros metais ou outros materiais. Um exemplo é o aço, que ele não existe naturalmente na natureza. Ele é feito através da mistura de ferro e carbono, que é muito utilizado nas construções de carros, navios e fogões, e para fazer o concreto armado, que é utilizado na construção civil de prédios, casas e várias outras coisas. Outro metal bastante utilizado no nosso dia a dia é o alumínio. Ele é extraído da bauxita, essa rocha aqui é avermelhada no canto. Ele também tem que ser separado, dos rejeitos. Ele é aquecido e moldado, e ele pode ser utilizado na fabricação de latas, panelas, janelas e portões. Outro metal é o cobre, que na natureza é encontrado assim, que ele também essa rocha é chamada de calcopirita. Ele também tem que ser separado, aquecido e moldado nas metalúrgicas. Ele é utilizado principalmente na fabricação de cabos elétricos. Toda a rede elétrica da sua casa é feita com cobre. E também em ligas, assim como o ferro, vários outros metais podem ser feitos ligas. No caso do cobre, ele é utilizado para se fazer o bronze, que é uma liga que serve para se fazer medalhas e estátuas. Também existem os metais preciosos, como o ouro e a prata, que assim como os outros, não é encontrado bonito, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser beneficiado. O mercúrio é um outro metal que se utiliza nesse processo para encontrar e separar o ouro e prata dos outros metais, das outras impurezas. Mas o mercúrio é altamente tóxico. Ele pode contaminar o rio, os ecossistemas, contaminando vários animais. A gente também tem que considerar as pedras preciosas, sendo o mais famoso o diamante. O diamante é o material mais duro que existe. Quer dizer que ele pode riscar qualquer outro material, mas não pode ser riscado. Mas a gente tem que considerar uma grande diferença entre dureza e tenacidade. O diamante ele é muito duro, ele pode riscar qualquer outro material, mas ele pode ser facilmente quebrado. Ou seja, se eu pegar minha marreta e der uma martelada no diamante, eu vou quebrar o diamante. O mesmo é muito difícil de acontecer com o aço. Se eu der uma marretada em um aço, eu não vou conseguir quebrar o aço. Não vai ter jeito, porque o aço ele é muito tenaz, ele é muito resistente a pancadas. Mas o diamante pode riscar o aço. Então tem essa grande diferença entre dureza e tenacidade. Tenacidade é a resistência. O diamante não tem isso. Outros recursos não renováveis são os combustíveis fósseis. O que é isso? O principal é o petróleo, que é um óleo natural de cor escura. A sua formação acontece há milhões de anos atrás. Sua formação aconteceu há milhões de anos atrás. Grande quantidade de matéria orgânica, como algas, animais, zooplâncton e protozoários, se acumularam em uma região, onde foram soterrados junto com decompositores e sem a presença de oxigênio e muito calor e altas pressões, se formou o petróleo. Então vamos revisar.
Aqui o principal local onde se aconteceu, a principal região que isso aconteceu foi no mar, onde a matéria orgânica se acumulou e foi soterrada por camadas de terra trazido pela maré, pelos rios, que foi se depositando em alguma parte do oceano, do fundo ali. Com o passar do tempo, essa matéria orgânica se acumulou. Houve um grande acúmulo de matéria orgânica, vocês podem ver aqui, que foi sendo adicionada novas camadas e com muita pressão se formou o petróleo. Como são extraídos petróleo? Como o petróleo é extraído? Através das torres de extração. Essa do lado direito é a torre mais antiga construída, que foi nos Estados Unidos. Ela extraiu petróleo em terra, porque existiam muitas jazidas de petróleo na superfície, na terra seca mesmo, a poucos metros de profundidade. Hoje, essas regiões, essas jazidas acabaram. Grande parte do petróleo está hoje em alto mar. Por isso, as torres são construídas em plataformas que vão extrair o petróleo do fundo do mar. No Brasil, a primeira jazida foi encontrada em 1939, na Bahia, e em 1953 foi feita a Petrobras. Em 2006 descobriu-se o pré-sal. Hoje, a Petrobras é a empresa com a maior tecnologia de extração de petróleo em alto mar. E para que nós utilizamos o petróleo? Para quase tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, como plástico, tecidos, borrachas, essência de perfumes, corantes, detergente, a cápsula dos medicamentos pode ser feita com petróleo, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas e colas, e principalmente combustíveis, como o querosene, o diesel e a tão usada gasolina. Mas esse grande uso de combustíveis fósseis tem as suas grandes desvantagens. Uma delas é a poluição atmosférica, devido à queima desses combustíveis, que resulta no aquecimento global. Outro problema muito grave é o derramamento de petróleo, que acaba destruindo todo o ecossistema. Ele tampa a passagem de luz, impedindo a fotossíntese. Ele atrapalha a respiração dos peixes. Ele prejudica todo, ele mata o ecossistema. Aqui nós temos duas imagens de uma baleia que morreu devido a um derramamento de petróleo e na direita uma ave aquática que também morreu devido a essa poluição, ao óleo derramado em alto mar. Outro problema é o lixo, porque o petróleo também pode se fazer o plástico, que é um dos maiores problemas da atualidade, porque o plástico leva cerca de 400 anos para se decompor. Então, além da poluição atmosférica, a contaminação das águas do mundo, centenas de toneladas de lixo são produzidos anualmente, que levam anos ou séculos para se decompor, se acumulando e contaminando todo o ecossistema. Então, esse é outro problema do petróleo, a geração de resíduos, de lixo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Esse foi o primeiro vídeo. Eu prometo que os próximos vão ser melhor, porque no começo é bem difícil, mas com o tempo a gente vai aperfeiçoando a técnica de fazer videoaulas. Por isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui.